Olá, segundo ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de português mais uma vez. E hoje vamos falar sobre adjetivo, artigo e numeral. Estão com saudades da aula presencial? Eu estou, viu? Logo, logo estaremos juntos, tá bom? Mas vamos então começar a aula e eu vou começar agora a falar sobre adjetivo. A leitura do texto poema de Mário Quintana, Canção do Amor Imprevisto. Eu sou um homem fechado. Opa, vamos voltar. Cadê o cursor? Pronto. Eu sou um homem fechado. O mundo me tornou egoísta e mau, e a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário que eu faço tudo por abafar. Mas tu aparecestes com a tua boca fresca de madrugada, com teu passo leve, com esses teus cabelos, e o homem taciturno ficou imóvel, sem compreender nada, numa alegria atônita. A súbita, dolorosa alegria de um espantalho inútil, aonde viessem pousar os passarinhos. Esse texto aqui que eu trouxe para vocês, ele é repleto de adjetivo. São eles: egoísta, fechado, mal, taciturno, imóvel. Esses exemplos aqui que eu trouxe para vocês caracterizam respectivamente o substantivo homem, alegria e amor. E as palavras que dão características aos substantivos atribuindo-lhes qualidades ou defeitos, estado, aparência, chamam-se adjetivos. Muitas vezes, gente, não é possível identificar separadamente se a palavra é adjetivo ou substantivo. É por isso a importância de verificar o contexto, o sentido da palavra na frase. Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar a vocês. O primeiro exemplo: na chegada, o público aplaudiu o brasileiro e artista. No primeiro exemplo, brasileiro é substantivo e artista é adjetivo. Ele caracteriza o substantivo brasileiro. Segundo exemplo: na chegada, o público aplaudiu o iatista brasileiro. O segundo exemplo, agora o iatista é um substantivo, é o elemento determinado, e o brasileiro é o adjetivo, pois caracteriza aqui o substantivo iatista. Então vejam só a importância de não classificar as palavras separadamente, sim e classificá-las de acordo com o contexto. A classificação dos adjetivos podem ser primitivos ou derivados, simples ou compostos, se isso estiver se referindo à estrutura. Tem os adjetivos pátricos ou gentílicos, que é aqueles que indicam país, região, estado ou cidade de origem de uma pessoa ou de uma coisa. E nós temos a locução adjetiva. Eu não vou falar sobre tudo, primeiro porque vocês já viram no ensino fundamental, segundo porque tem no material de apoio de vocês. Eu trouxe mesmo algumas informações importantes sobre o adjetivo. Por exemplo, a locução adjetiva. Tem aqui um poema do Fernando Pessoa. O universo não é nenhuma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A noite não anoitece pelos meus olhos. A minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos. Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos, a noite anoitece concretamente. E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso. Observe que a expressão das estrelas no último verso qualifica o substantivo fulgor. Das estrelas, fulgor. Tendo, portanto, valor de adjetivo, ou seja, das estrelas, estrelar. Essa expressão, formada por preposição e substantivo, com valor de adjetivo, recebe o nome de locução adjetiva. Também existem locuções adjetivas compostas de preposição e advérbios. E advérbio, rodas de trás, rodas traseiras, e a maioria tem um valor adjetivo equivalente. Bom, sobre os adjetivos pátricos ou gentílicos. Gentílicos referem-se à procedência ou à nacionalidade ou até mesmo ao lugar de origem de alguém ou de algo. Temos aqui alguns exemplos. Música espanhola, espanhola é um adjetivo pátrio.
Repórter catarinense, catarinense é um adjetivo pátrio. Cidadão brasileiro, brasileiro é um adjetivo pátrio, entre outros exemplos. Na formação dos adjetivos pátrios compostos, o primeiro elemento é em geral mais curto, tá certo, gente? Por exemplo, equipe euros americana, soldados franco-germânico. Veja algumas formas reduzidas usadas na composição de adjetivos pátrio: anglo, inglês; sino, chinês; hispano, hispânico; luso, português, e assim por diante. O adjetivo ele pode ser flexionado em gênero, número e grau. Quando for em gênero, pode ser masculino ou feminino. Como são determinantes do substantivo, vão concordar em gênero e número com o substantivo. E se o adjetivo é uniforme, só tem uma única forma, concorda com o substantivo em número. E grau, número, ele pode ser no singular ou plural, é muito parecido com o substantivo, né? A flexão dos adjetivos. Já o grau, ele tem um grau comparativo, né? Que é o de superioridade, de inferioridade, de igualdade. E tem um grau superlativo, que é o absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade e o relativo de inferioridade. Vamos falar um pouquinho sobre o gênero aí do adjetivo. Algumas informações, tá certo? Só adjetivos uniformes são os que têm uma única forma para se referir ao masculino e ao feminino. Aluno eficiente, aluna eficiente. Nesse caso, eficiente aqui é um adjetivo uniforme porque é uma única forma tanto para o feminino quanto para o masculino. Mesmo exemplo aqui de gentil, patrão gentil, patroa gentil. Vai servir tanto para masculino quanto para feminino. Já os adjetivos biforme, como o nome já diz, bi, são os que apresentam uma forma para cada gênero. Juiz dinâmico, juiz, juíza dinâmica. Muda aqui a desinência, de O passa a ser A. Escritor inglês, escritora inglesa. O adjetivo simples, agora é o número, né? Os adjetivos simples seguem a mesma regra de flexão do substantivo. Dia festivo, dias festivos. Sofá azul, sofás azul. Boa escolha, boas escolhas. Moça sensível, moça sensível. Aqui, quando a gente fala de número, a gente está falando de singular e de plural. Singular, dia festivo, plural, dias festíveis. Boa escolha, singular, boas escolhas, plural. Uma observação: os substantivos empregados como adjetivo para nomear cores permanecem invariáveis. Meia, creme, meias, creme. Nesse caso aqui, como o adjetivo nomeia cores, ele não vai mudar. A regra geral é mudar, né? É concordar com o substantivo. Mas quando for empregado para nomear cores, não vai mudar, é invariável. Gravata mostarda, gravatas, mostarda. Vestido esmeralda, vestidos, esmeralda. Toalha abóbora, toalhas abóbora. Lembrando que eu estou falando de substantivos empregados com adjetivo. Então, são aquelas palavras que são substantivos, mas são usadas também como adjetivos. Isso quando estiver se referindo a cores, tá bom? Agora sobre os adjetivos compostos. Ainda estamos falando sobre o número. Se o adjetivo composto é formado por adjetivo, somente o último elemento vai variar, vai mudar. Poltrona azul escura. Poltronas azul escuras. A cor do ítalo brasileiro. A cor dos ítalo-brasileiros. Olho castanho claro. Olhos castanho claros. Ou seja, somente o último elemento varia se o adjetivo composto é formado por adjetivos. Os dois aqui, são adjetivos, mas só o último vai mudar, tá bom? Observação: é claro que na língua portuguesa tem que ter exceção.
Olha aqui as exceções: terno azul marinho, ternos azul marinho, vestido azul celeste, vestido azul celeste, menino surdo mudo, meninos surdos mudos. Inclusive esses surdos mudos, eles nem é mais apropriado utilizar, tá bom, gente? Não utiliza mais essa expressão. Depois dá uma pesquisadazinha sobre isso. Mas se vocês forem utilizar, precisarem utilizar, tá aqui, ó, menino surdo mudo, meninos surdos mudos. São exceções que fogem à regra que eu acabei de falar para vocês. Outra observação: se o adjetivo composto é formado por adjetivo e substantivo, que se referem a cores, permanecem invariáveis. Tapete cinza chumbo, tapetes cinza chumbo, se for adjetivo e substantivo. Colcha amarelo ouro, colchas amarelo ouro. Casaco azul turquesa, casacos azul turquesa. Terceira observação: nas locuções adjetivas formadas pelas preposições cor de e da cor de, os elementos também não mudam. Sandália cor de rosa, sandálias cor de rosa. Almofada da cor de morango, almofadas da cor de morango, portanto, invariável. Vocês já sabem a regra geral, já sabem a classificação. É importante ficar atento às exceções. Falamos sobre o gênero do adjetivo, sobre o número, agora vamos falar sobre o grau. O grau pode ser comparativo, ocorre quando se compara a mesma característica entre dois ou mais seres, ou se atribuem duas ou mais características ao mesmo ser. O comparativo ele pode ser de igualdade, pode ser de superioridade ou de inferioridade. De igualdade, acrescentam-se ao adjetivo os advérbios tão e quanto, ou também como. O quadro de Caravaggio é tão belo quanto de Rubens, ou como de Rubens. Aqui, o tão belo quanto é comparativo de igualdade. Em conhecer alguém tão fabuloso como eu. Comparativo de superioridade. Acrescentam-se ao adjetivo o advérbio mais e a conjunção do que. O quadro de Caravaggio é mais belo do que o de Rubens. Então, aqui é um exemplo de comparativo de superioridade. Dá para entender isso aqui só pelo exemplo, só pelo sentido do texto, só pelo contexto. Comparativo de inferioridade. Acrescenta-se ao adjetivo o advérbio menos e a conjunção que. O quadro de Caravaggio é menos belo do que o de Rubens. Então, grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Uma observação: os advérbios de intensidade muito, pouco e bem, além de alguns advérbios de modo, podem ser usados para reforçar a ideia de superioridade ou de inferioridade. Olha aqui o exemplo. A música clássica é muito mais relaxante do que a bossa nova. João é pouco mais alto que Pedro. Sua candidatura continua bem menos aceita que a nossa. O peixe é ligeiramente mais caro que a carne de boi. Lembrando, a classificação aqui, o sentido é só ler com atenção e ver aí o contexto, tá bom? Agora, o grau superlativo ocorre quando se intensifica a qualidade de um elemento no grau mais elevado, chamado superlativo absoluto, ou quando no conjunto de elementos um deles tem uma característica comum em maior ou menor grau, denominado superlativo relativo. O grau superlativo absoluto, por exemplo, pode ser sintético ou analítico. Vai ser sintético quando acrescenta-se ao adjetivo o sufixo íncimo, érrimo ou ílimo. O assunto pareceu-me gravíssimo. Suas mãos estavam aspérrimas. Então, aqui foi acrescentado ao adjetivo o sufixo ícimo, érrimo ou ílimo. Já o superlativo absoluto analítico, coloca-se um advérbio de intensidade antes do adjetivo. O chá de balde é uma bebida bastante amarga. Foi acrescentado aqui, ó, bastante antes de adjetivo, do adjetivo amarga.
A casa tem um lavabo muito bom. Muito foi acrescentado aqui um advérbio de intensidade ao adjetivo antes do adjetivo bom. O marceneiro mostrou-se bem habilidoso. Bem foi adicionado um advérbio de intensidade antes do adjetivo habilidoso. Agora, sobre o grau superlativo, que pode ser relativo de superioridade ou relativo de inferioridade. O de superioridade intensifica a qualidade no maior grau superior, colocam-se antes do adjetivo o artigo o e o advérbio mais, e depois dele a preposição. Melhor ver o exemplo. O Monte Everest é o mais alto do mundo, então aqui é um grau superlativo relativo de superioridade. Você é o mais convencido de todos. Outro exemplo de superlativo relativo de superioridade. Superlativo relativo de inferioridade. Intensifica a qualidade no maior grau inferior. Este filme foi o menor elogiado do Festival de Cannes. A equipe de Camarões era a menor conhecida da Europa. Bom, agora vamos falar sobre o artigo. Já falei sobre o adjetivo, sobre a classificação, sobre como ele pode variar, tá bom? Agora vamos falar sobre o artigo. O artigo é a classe de palavras variáveis que aparecem antes do substantivo, indicando referência genérica, a gente chama de o artigo indefinido, ou particular, que é o artigo definido. Vocês conhecem muito bem os artigos. O emprego do artigo definido indica elemento conhecido do interlocutor por já ter sido mencionado, indicar familiaridade com a pessoa mencionada quando diante de nomes próprios, compor metonímia quando o enunciador se refere ao todo pela parte e distinguir positivamente o elemento dos outros artigos de notoriedade. Os artigos definidos são os que determinam ou definem o substantivo de modo preciso, particular, ou porque se pode precisá-lo no contexto, ou porque se pressupõe um conhecimento prévio sobre ele. Flexionam-se em gênero, masculino e feminino, e número, singular ou plural. Olha os exemplos aqui. O guia levou-nos ao Museu de Arte Moderna. Aqui um exemplo de artigo definido, o. Outro exemplo de artigo definido, só que nesse caso ele está junto com a preposição. O o aqui determina o substantivo guia e esse o substantivo museu. A apresentadora entrevistou o ator australiano no hotel. Veja aqui 3 artigos definidos. A, que determina o substantivo apresentadora. O o define ator e o o aqui que está junto com em hotel. E assim vai, gente. Artigo definido, resumindo, são os que determinam ou definem o substantivo de modo preciso, particular. Já o emprego do artigo indefinido, o objetivo é indicar que o enunciador se refere a um elemento pela primeira vez, indicar que o enunciador pretende caracterizar um elemento como algo genérico, indeterminado, e indicar cálculo aproximado quando usado no plural. Olha aqui um exemplo. Um analista de sistemas produziu um game de sucesso. Determina, na verdade aqui, determina o substantivo de modo impreciso. O substantivo analista e esse outro artigo indefinido, determina de modo impreciso o substantivo game. Encontrei uma guitarra incrível em uma loja no centro da cidade. Artigo indefinido que determina o substantivo guitarra ou artigo indefinido que determina o artigo loja, que determina o substantivo loja. Estou misturando tudo. Tá certo? Então, artigo indefinido são os que determinam o substantivo de maneira imprecisa, genérica. Agora, importante, uma palavra pode mudar de classe gramatical, como você já viu nos casos de derivação imprópria. Qualquer palavra, expressão ou frase pode sofrer substantivação. Para isso, basta que se coloque um determinativo, o artigo ou pronome.
Como estamos falando de artigo, eu trouxe aqui 2 exemplos de artigo. É preciso que o sonhar se torne a realidade. Sonhar aqui era um verbo. Com o acréscimo do artigo o antes do verbo, ele passou a ser substantivo, ou seja, o sonho equivale ao sonho. Os poderosos costumam nada temer. Poderosos, adjetivo, só que como foi acrescentado o artigo os, ele tem valor de substantivo. E para finalizar, falar um pouquinho de numeral. O piloto brasileiro largou em primeiro lugar. Os quintuplos nasceram com saúde. Primeiro aqui é um numeral adjetivo, pois caracteriza o substantivo lugar. Os quintuplos é um numeral substantivo, certo? Ele aqui está tendo a função, né, exerce a função de substantivo. É um numeral que exerce a função de substantivo, ok? O numeral classificam-se em cardinal, é aqueles que indicam quantidade, 1, 2, 3. Ordinal indica posição em uma série, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo indica aumento proporcional da quantidade, duplo, triplo. Fracionário indica diminuição proporcional, um terço, um quarto, terço, quarto. Numerais coletivos fazem referência exata a um conjunto de seres. Bimestre, trimestre, semestre, quarentena. 3 observações sobre o numeral. O numeral fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. O leilão começa meio-dia e meia hora. Só comeu meia fatia de bolo, sabiam apenas meias verdades sobre o fato, certo? O numeral fracionário meio vai concordar em gênero e número. Segunda observação, a palavra meio permanece invariável quando é advérbio modificando o adjetivo. Então, quando for advérbio, já não vai mudar. A noite estava meio fria, por isso nos agasalhamos. Não é meia fria, só vai ser meia quando tiver função de número. As crianças pareciam meio assustadas com o filme. Substitui aqui meio por um pouco, aí você vai perceber que não pode mudar. As crianças pareciam um pouco assustadas com o filme. Terceira observação. Há numerais que podem se flexionar em grau para se dar ênfase a uma ideia. Veja o exemplo. Divulgaram a notícia em primeiríssima mão. A atriz brasileira de que lhe falei já é trintona. Tipo, eu sou trintona, 30 anos. Bom, gente, era isso. Muita informação, né? Ufa, chega, eu tô sem fôlego. Não deu pra falar sobre tudo. O adjetivo aqui tá faltando, ó, vou já corrigir, tá? Tá faltando uma letra aqui, adjetivo. Sim, e aí é muita coisa, não deu pra falar sobre tudo, então eu trouxe somente algumas informações essenciais. Se tiver ainda alguma dúvida, me procura no chat no horário das aulas. Até a próxima aula, gente!